Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá no Evangelho, segundo São Mateus, no capítulo 16. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 16. E nós vamos usar como texto principal a partir do versículo 13 a seguir. Amém? Mateus 16, 13 a seguir. Esse texto ele fala sobre a confissão de Pedro. E a leitura dele é assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? O que eu quero comentar, falar hoje um pouco com vocês, é a respeito de uma pergunta. E talvez você já tenha se feito essa pergunta, ou alguém já perguntou para você, e a pergunta é a seguinte: qual é a verdadeira igreja? Qual é a verdadeira igreja? E isso é interessante a gente parar para pensar, porque hoje, onde as notícias, as opiniões circulam muito rápido, muito fácil. A gente vive num mundo hoje de muita informação, onde comentários circulam o mundo, chegam, têm alcance para todas as pessoas. E, às vezes, a gente vê as pessoas com essa dúvida a respeito de qual é a verdadeira igreja. Será que a verdadeira igreja ela tem uma placa? Será que é essa a verdadeira igreja? Ela tem um rótulo? E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Eu fiz algumas anotações enquanto eu pensava sobre esse assunto. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu não quis perder. Então eu vou ler algumas coisas que eu anotei justamente para que a gente pudesse ter esse trilho aqui, tá? Então, quando falamos em igreja, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Quando se fala de igreja? Igreja, o que é que vem na sua mente? Geralmente um templo, não é verdade? Uma construção, o nome de uma denominação, uma placa. E o mais triste, quando não se tem a definição do que é igreja, é alguém dizer assim: a minha igreja é a verdadeira. Essa é a parte mais triste de todas. É quando alguém diz assim: a minha igreja é a verdadeira. E se fora da minha igreja não existe verdade. Infelizmente, eu já ouvi pessoas de tanto conhecimento bíblico dizer assim: mas quando você estava na igreja mundana, e isso fazia referência a qualquer outra igreja, a não ser a igreja dele. E, infelizmente, isso é uma ignorância e é falta de conhecimento bíblico a pessoa falar isso. Quando estava na igreja apóstata. Mas o que é que estabelece a verdadeira igreja? E é em cima disso que nós vamos conversar. Então, veja só.
Quando a gente fala de igreja, muitas vezes se vem o templo, né? O nome de uma instituição, igreja tal, né? E quer ver uma característica, geralmente, de uma falsa igreja? É quando ela diz que ela é a única igreja verdadeira. Isso é a característica de uma igreja falsa. Todo lugar que diz assim, olha, aqui tem salvação, fora daqui não há salvação, isso é uma heresia. Porque ainda que a gente precise congregar, não é a igreja, não é o templo, não é uma placa denominacional que nos salva. Não. Só há salvação dentro da comunidade cristã Primeiro Amor. Mentira. Isso não se pode se afirmar. E se a gente começar a ensinar isso daqui, isso será uma mentira. Olha, em qualquer outro lugar que você for, não haverá salvação. A salvação só está aqui. Isso é engano. Isso é mentira. E geralmente toda falsa igreja, ela vai usar isso para poder amedrontar os membros dela para que não saiam de lá. Então nós temos que entender, irmãos, que não é a igreja que salva. Nós temos que entender que quem salva é Cristo. Amém? Jesus é quem salva. Agora, uma vez salvos, nós precisamos congregar na igreja. E nós vamos, claro, também nós vamos falar um pouco, né, mais para frente, sobre as marcas de uma verdadeira igreja. Mas, primeiro eu quero falar sobre duas coisas a respeito disso aí. Né? Mas, como saber se uma igreja é verdadeira? Ainda que a gente vá tratar disso futuramente, mais para frente. Mas as marcas de uma verdadeira igreja, irmãos, ela tem que ser bíblica e ela tem que ser cristã. A igreja tem que ser cristã, porque ela é denominada seguidora de Cristo. E ela tem que ser bíblica, porque a regra de fé e conduta da igreja é a palavra de Deus. Amém? Não é o que nenhuma autoridade diz. Não é o que o pastor, o apóstolo, o bispo, o seminarista, o presbítero, o evangelista, o ancião, não é o que ele fala, mas é o que ele fala baseado na palavra de Deus. Amém? Então, a verdadeira igreja, ela está alicerçada na palavra, ela tem que ser evangélica. Ela tem que estar baseada no evangelho, nas boas novas. Então, aquilo que se ensina na igreja não deve ser o ponto de vista do pastor, mas aquilo que a Bíblia, ela nos ensina. E hoje a gente vê muito, né, nos debates, quando muitos pastores estão defendendo a fé cristã baseado nas Escrituras, e alguém diz assim, muitas vezes querendo chamar a pessoa de preconceituoso, mas isso não é um preconceito, são os conceitos que a igreja, ela estabelece dentro daquilo que ela existe. A igreja, ela não é verdadeira se ela não for evangélica, ou seja, se ela não estiver baseada no evangelho. É isso que eu quero falar. Ela tem que estar baseada no evangelho. Nenhuma outra escritura, Eu não posso ter a Bíblia para reger a igreja e um livro à parte, um livro adicional. Não. É a Bíblia e só a Bíblia. É a Escritura e só as Escrituras e nada mais. Eu não posso ter um livro auxiliar de forma alguma. Não é nenhuma tradição, não. A tradição da igreja não, irmão. A tradição do homem fica. O que rege a igreja é o Evangelho. Amém? Então, a característica de uma igreja verdadeira está em ela ser cristã, ou seja, seguidora de Cristo, e evangélica, porque ela está estruturada no Evangelho. Amém? Então, veja só, mas será que quando a gente pensa só na ideia de um templo ou de uma denominação, porque às vezes isso marca a pessoa, Às vezes uma pessoa nasce numa determinada igreja e ela nasceu ali, irmãos. Aquilo é quase uma tradição, Aquilo é quase uma cultura já na vida dela. A família dela todinha nasceu naquilo lá. Então, ela não consegue enxergar outro lugar de salvação fora daquilo que ela cresceu. Às vezes a pessoa é criada numa determinada, digamos, comunidade, numa determinada igreja, denominação, E ela passa a crer que é aquela igreja que ela conheceu, que é a verdadeira. Mas será que a definição de igreja realmente é isso? É porque eu tenho uma tradição de um determinado lugar, que isso estabelece o que é igreja?
Certamente não é isso, né? Certamente não é isso. Então, a gente vai ver, irmãos, que a ideia de igreja, ela está fundamentada num ajuntamento de pessoas. Amém? A igreja, ela é estabelecida num ajuntamento de pessoas, numa reunião de um povo por convocação. Ou seja, nós somos convocados para estar reunidos aqui. Como demais irmãos estão convocados para estarem reunidos em outros lugares. Mas o que faz ser igreja não é o ambiente em si, mas é essa reunião, é essa convocação, é esse ajuntamento que nos torna igreja. E é claro que quem nos convocou a nos reunirmos é o dono da igreja. E quem é o dono da igreja? O dono da igreja é o pastor? Não. O dono da igreja é o apóstolo? Não. O dono da igreja é o patriarca? Não. O dono da igreja é Jesus. Amém? Então quem é o dono da igreja? Jesus é o dono da igreja. Por quê? Porque foi ele quem convocou essa reunião. Foi ele quem morreu por essa igreja. Então ele é o dono da igreja. Ele é o sumo pastor. Ainda que a Bíblia diz que ele estabeleceu pastores, sim, porque isso é bíblico, mas ele é o sumo pastor, ele é o pastor acima de todos os pastores. Então, o dono da igreja é Jesus, amém? Então, a ideia de um povo reunido e unido, amém? Igreja é um povo reunido e unido, unido através de Jesus, por aquele que os chamou. Amém? Então, o povo reunido, unido, por aqueles que o chamou, que é Cristo. Jesus Cristo, aquele que morreu pela igreja. Vejamos um texto aqui em Colossenses, no capítulo 8. Pega teu marcadorzinho de Bíblia, deixa lá no texto principal, tá? Vamos lá em Colossenses, capítulo 1. E o versículo 18. Amém? Você encontrou? Colossenses 1:18. Se não encontrou, ouve. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém? Então, de quem é que Paulo está falando? Ele está falando de Jesus, amém? Ele está falando do Cristo, que ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, para que em todas as coisas ele seja o primeiro, amém? Ele é o primeiro da ressurreição, Cristo é o cabeça de todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo da igreja, então nós entendemos logo que a igreja ela é um corpo. E um corpo, qual é a ideia que o corpo nos traz? A ideia de vida, verdade? Um corpo, ele contém vida. A igreja ela é viva, a igreja ela é orgânica, amém? A igreja ela vive porque o dono dela vive, porque Cristo é o cabeça dessa igreja. O cabeça da igreja não é homens, não é um conselho de pastores. O cabeça da igreja não é uma igreja, digamos assim, sede, né? A igreja sede é a cabeça da igreja, não. Sempre as escrituras vão dizer que a cabeça ou o cabeça da igreja é Cristo. E quando fala que ele é o cabeça, diz que toda a ordem, tudo aquilo que vem de comando, tudo aquilo que vem de direção, tudo aquilo que vem de visão, tudo aquilo que vem, né, de ação, provém de onde? Da cabeça, e não dos membros. Os membros apenas fazem parte desse corpo, estão unidos, porque fomos chamados o quê? Como para estar unidos, né? Reunidos e unidos. Unidos por quê? Porque nós vamos trabalhar na mesma função para o bom funcionamento do corpo, e é isso que a Bíblia vai nos falar. Então, ele habita no povo que se reúne em seu nome.
Então, a marca da verdadeira igreja, ela tem que ser cristã, porque ela está fundamentada em Cristo. O povo que se reúne em nome de Jesus. Vamos comigo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Atos, capítulo 7. E o versículo 47. Amém? Atos 7, 47. A seguir. Mas foi Salomão que ele edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Esse texto ele faz parte do sermão que Estevão estava pregando para o povo judeu, dizendo que não era mais naquele templo que Deus ele permitiu até certo tempo, ali no templo, ser adorado o seu nome, ser invocado o seu nome, mas o tempo que havia chegado agora, Estevão, como os discípulos, os apóstolos, já tinham entendido essa realidade. Estevão está ensinando que Deus não habitava mais, aquela parte de cerimônia que havia no templo, já havia passado. Deus já havia passado agora para uma nova etapa na vida do homem, que era justamente a ideia do Deus conosco, do Cristo presente em nossas vidas. Então ele está dizendo assim, olha, pois Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Ainda que Deus nunca tivesse habitado, mas havia uma referência que Deus se movia a partir do tabernáculo, havia uma referência que Deus se movia a partir do templo, né, que Salomão havia construído. Mas Deus, né, ele não pode habitar em nada, porque ele criou todas as coisas. Por acaso não foram as minhas mãos que criaram todas as coisas? É isso que o Senhor está dizendo. Mas a gente vai ver pelas Escrituras que o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós, ele habita na igreja, amém? E quando nós falamos igreja, irmãos, não é as paredes, mas somos nós. E a gente tem que entender que a igreja é o ajuntamento e não a unidade. Amém? Você sozinho, você não é corpo, você é membro, não é verdade? Eu sou um membro, você é um membro, não é verdade? É assim que funciona. Agora, quando nós nos juntamos, nós somos o quê? Corpo. Um dedo só é corpo? Um braço só é corpo? Uma perna só é corpo? Não é verdade? Mas os membros em ajuntamento se tornam corpo. Então, eu não posso dizer assim, né? Eu sou igreja. A igreja somos nós, somos a igreja. Quando estamos no ajuntamento, nós somos a igreja. Agora, todos nós somos membros e fazemos parte da igreja de Cristo. Amém? Chamados e convocados pelo seu nome. Então, o Senhor passa a habitar em nós. É isso que a Bíblia vai dizer, porque quando nós nos juntamos, um tem salmos, outro tem oração, outro tem testemunho, outro tem a palavra, não é verdade? E aí o culto, né, é determinado, e é aí que Deus começa a se mover, o quê? Através do ajuntamento das pessoas. Então isso daí, irmão, já tira aquela ideia de que a pessoa diz assim, mas eu vou congregar em casa a partir de agora, né? A partir de agora eu sou igreja, então eu vou congregar na minha casa. Essa atitude está biblicamente errada. Ainda que a pessoa não queira aceitar, mas biblicamente é errada. Ainda, não, mas todo lugar que eu vou, eu só vejo coisa errada, né? Está tudo errado, os homens é tudo errado, eu vou congregar em casa. Quer dizer que só essa pessoa é certa, então? Tem ninguém mais certo no mundo? Não tem ninguém, não é verdade? É só essa pessoa. Então essa ideia, irmãos, não é uma ideia certa, é uma ideia antibíblica, né? A Bíblia nos diz que ele nos chamou para o juntamento, aonde nós somos membros e participamos do corpo da igreja.
Amém? Então, ser igreja é estar em comunhão com os demais membros. Amém? Ser igreja é estar em comunhão com os demais membros que entende que Cristo é o cabeça. E ponto final. Amém? Vamos ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. E é interessante esse texto aqui do apóstolo Paulo, ensinando para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, melhor, 12, versículo 13. Amém? 1 Coríntios 12, 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Agora vê o versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Amém? Então, eu não sou o corpo de Cristo. Amém? Nós somos corpo de Cristo. Mas eu, como você, individualmente, nós somos o quê? Membro do corpo de Cristo. E é por isso, irmãos, que nós temos que estar ligados, unidos. Porque isso também que eu estou falando aqui, a respeito dessa unidade, dessa união, ela marca a característica de uma igreja verdadeira, que não é o caso que nós vamos entrar nesse assunto posteriormente, mas isso marca o que é uma igreja verdadeira. Agora, a pergunta, como podemos fazer parte dessa igreja? Vamos ver o versículo 13, onde a gente leu. Versículo 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então veja que nós nos tornamos igreja quando nós somos inseridos, uma vez que nós cremos em Cristo, o Espírito Santo é Ele que nos coloca dentro do corpo de Cristo. Amém? É Ele que nos faz entrar e ser participante, observa, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Aí ele diz, em um corpo, nós fomos batizados em um corpo. Veja só, isso é interessante, isso faz parte das doutrinas do batismo. Porque existe o batismo com o Espírito Santo, existe o batismo nas águas, e existe esse batismo aqui no corpo de Cristo. Isso é bíblico. Está aqui. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos inseridos pelo Espírito Santo a fazer parte do corpo de Cristo. Amém? A partir do momento que alguém diz, não, eu quero aceitar Jesus. Opa! A partir desse momento, o Espírito Santo insere essa pessoa no corpo de Cristo, que é a igreja. E a pessoa passa a participar, a pessoa passa a ser membro ativo desse corpo agora. Então, quando Jesus faz aquela pergunta que nós lemos lá em Mateus 16, a partir do versículo 13, ali, irmãos, está o fundamento da igreja. É ali que se fundamenta a igreja. Algumas pessoas, por falta de conhecimento, talvez vai dizer que Pedro é o fundamento da igreja, e não. A igreja, ela não é humana. O fundamento da igreja não é humano, mas sim espiritual e eterno. Então a igreja não está inserida em Pedro. Pedro não é a pedra que Jesus se revelava ou atribuía ou falava que iria edificar a igreja. A pedra que Jesus fala, que Jesus vai falar, quando Pedro diz, e vocês, quem dizem ser o Filho do Homem?
Aí o que foi que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é isso que Pedro falou? Aí Jesus falou o que para ele? Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, porque o nome Pedro vem de pedra, é verdade? Na realidade o nome dele é Simão, né? O nome de Pedro é Simão. Mas Jesus chama ele de Pedro, né? E aqui Jesus diz, tu és Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, mas não é essa pedra que é Pedro, mas sobre essa pedra que é o fundamento que Pedro declara. Qual é o fundamento que Pedro declara? Tu és o Cristo. Esse é o fundamento. O fundamento da igreja não é homem, meu irmão. Esse negócio de que Pedro é o fundamento da igreja, isso aí é balela, isso é antibíblico, isso é heresia. O fundamento da igreja é a verdade que Pedro declara. Qual é a verdade que Pedro declara? Jesus, tu és o Cristo. Aí Jesus diz, sobre esta pedra, ou sobre esse fundamento do que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Amém? Aí pode se perguntar assim, mas pastor, por que Jesus vai falar que dará as chaves, né, para Pedro? Jesus dará as chaves para Pedro. Irmãos, e uma das interpretações desse texto aqui, né, é que Jesus colocou na mão de Pedro, na realidade, a graça, né, a autoridade para pregar o evangelho tanto a judeus. Pedro, ainda que Paulo foi o grande apóstolo dos gentios, mas a gente vai ver aqui que Pedro, ele prega para os gentios antes de Paulo. Não é verdade? Lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Pedro vai entrar na casa de Cornélio, mesmo contra a vontade dele, mas sendo conduzido por Jesus. Ele vai entrar na casa de Cornélio, e Cornélio ele era um judeu? Não, Cornélio era um gentil. Tanto é que quando Cornélio está lá ouvindo a Pedro, o que é que acontece? O Espírito Santo se manifesta naquela reunião, e todos são batizados, cheios do Espírito Santo, e os judeus que acompanhavam Pedro disseram o quê? Puxa, Deus não faz acepção de pessoas, porque até sobre os gentios ele derramou do seu Espírito. E quando os apóstolos chamam a Pedro para perguntar e saber o que foi que aconteceu, que ele entrou na casa de um não-judeu, ele vai contar toda a experiência que ele teve, ele vai contar que Jesus apareceu para ele, deu uma palavra, deu uma ordem para ele, porque Jesus é o cabeça da igreja e não Pedro. Por Pedro ele não iria na casa de Cornélio, mas Jesus disse, olha Pedro, não chama de impuro, de imundo, aquilo que eu tenho santificado. E Jesus está fazendo uma referência a quem? Aos não-judeus. Entra na casa desse judeu, porque eu tenho separado ele também. E Pedro, ele é o primeiro tanto a pregar para os judeus, né, em Pentecostes, como também ele é o primeiro a pregar para os não-judeus, para os gentios. Mas veja, sobre esse fundamento que Pedro fala, tu és o Cristo, é que Jesus diz sobre essa verdade, sobre essa declaração, é que eu vou fundamentar a minha igreja. Então a igreja de Cristo não pode estar baseada em homem, em dogmas, em doutrinas humanas, né? Ela está baseada em Cristo. Amém? E Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja, para realmente ter o contexto da igreja, o fundamento da igreja, ela tem que estar totalmente fundamentada nas Escrituras ou na palavra de Deus. Uma vez que recebemos a Cristo, né, lá em João 1,12, né, que diz, todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus, ou seja, ninguém aceita a Cristo, nós recebemos a Cristo. Né? Aquele que recebe a Cristo, ele recebe juntamente a dádiva de ser chamado filho de Deus. O Espírito Santo, ele automaticamente vem e nos coloca dentro do corpo de Cristo. E ele nos dá essa autoridade, essa autonomia de agora ser chamado filho de Deus. Coisa gloriosa, não é verdade? Somos inseridos no seu corpo através do Espírito Santo. Né? A Bíblia diz o quê? Quando nós ouvimos a palavra, nós cremos, mas somos convencidos por quem? Pelo Espírito Santo.
É o Espírito Santo que nos convence. E a palavra, quando é inserida, somos convencidos, recebemos a Cristo. Cristo é produzido dentro de nós. Então entendemos, não, eu recebo, eu creio que Ele é Senhor, eu creio que Ele é Salvador. Nesse momento dessa declaração, nós somos inseridos dentro do corpo e recebemos Cristo como nosso cabeça. Fazer parte da igreja, irmãos, é muito mais do que estar aqui no templo. Tem um cartão de membro, antigamente tinha muito esse negócio de cartão de membro, né? Eu tenho um cartão de membro, então eu sou crente. Não, vai muito mais. Vai muito mais além do que ser batizado nas águas. Porque uma pessoa, ela pode ser batizada nas águas e ela pode não ser nascida de novo. Uma pessoa pode ser batizada nas águas e não ser salva. Sabia disso? Porque não é o batismo que salva, quem salva é Jesus. Uma pessoa pode tomar ceia e não ser salva, porque não é a ceia que salva, quem salva é Jesus. Pastor, então eu não vou tomar ceia, nem vou me batizar. Não, meu irmão, se você é salvo, você vai se batizar e você vai tomar a ceia. Mas pensa comigo, uma pessoa que está na beira da morte lá no hospital, ou em casa, e não é salvo, não ainda recebeu Jesus. Aí você vai, fala de Jesus para ela, faz uma oração por ela, e ela diz, eu recebo Jesus como meu Senhor. 1 minuto depois, ela fecha os olhos e morreu. Deu o último suspiro dela. Mas ela recebeu Jesus como Salvador. Amém? Não deu tempo dela batizar, não deu tempo dela tomar ceia, não deu tempo dela vir para a igreja, não deu tempo dela conhecer os irmãos, mas ela recebeu Jesus. Então ela está salva. Amém? Agora, é claro que uma vez que nós somos salvos, nós vamos declarando, né? A nossa conduta de fé, o nosso testemunho, a nossa regra de fé, o nosso testemunho. Então, fazer parte de uma igreja é muito mais do que um cartão, do que ser batizado, do que tomar ceia, do que ser dizimista. Não, eu sou dizimista, então você é salvo. Equívoco isso daí, tá bom? Um salvo, ele é batizado, ele toma ceia, ele pode ter seu cartão de membro, ele pode ser um ofertante, dizimista, um voluntário, pode ser um obreiro na igreja, ele pode ser um instrumentista, um salvo. Né? Ele é salvo e ele usufrui, ou ele serve a Deus com seus talentos. Mas não é por servir com seus talentos que ele é salvo. Ele é salvo porque ele recebeu Jesus. Amém? Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos para as obras. Amém? Nós somos salvos para as obras. Ele nos distribui no corpo de acordo com o seu querer. Vamos ver aqui ainda em 1 Coríntios 12, 28. Primeira Coríntios, vamos lá de novo. Capítulo 12, e o versículo 28. Amém? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos os dons de cura, falam todos em línguas, interpretam-nas todas. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. O texto não é contraditório não, irmão. Não é porque a Bíblia diz que nós devemos procurar ou nos esforçar para servir com zelo. Mas a Bíblia é bem clara que dentro do corpo, é Ele quem estabelece o que nós somos. É Ele quem estabelece. É Ele quem estabelece aquele que é intercessor. É Ele que estabelece aquele que vai ensinar. É Ele que estabelece aquele que vai evangelizar. É Ele que estabelece aquele que vai profetizar. É Ele que estabelece os que têm os dons de cura. Aqueles que falam em línguas, aqueles que interpretam. E aí você vai buscar nele, Senhor, no que, para quê, onde o Senhor tem me inserido, me colocado, mas veja que dentro do corpo, é Ele que nos distribui de acordo com o seu querer.
Amém? Então, meu irmão, dentro do corpo de Cristo não existe membro inútil. Não existe membro inútil dentro do corpo de Cristo. Porque Ele nos chamou todos para que todos nós pudéssemos ser ativos dentro do seu corpo, funcionar perfeitamente. Amém? Aí pode surgir uma pergunta aqui também quanto à igreja, né? A igreja que é fundamentada em Cristo, que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo fundamentado no Evangelho, que é as boas novas, que é a palavra de Deus. Amém? Aí, onde foi que a igreja nasceu, né? Nós poderíamos dizer, irmãos, que de uma forma espiritual, claro, a igreja, ela nasceu em Cristo, como nós falamos. A igreja nasceu na cruz. A igreja nasceu na cruz. Da mesma forma que Deus tirou a mulher do lado de Adão, Deus, né? Ele tira a igreja de Cristo, ou seja, através da morte de Cristo. Quando Adão dorme, vamos entender que aquilo ali é uma figura de uma morte, o sono, né? Muitas vezes Jesus falava a respeito de Lázaro, Lázaro, ele dorme. Senhor, se Lázaro está dormindo, vamos despertá-lo. Na realidade ele está morto. Então, quando Adão está dormindo, a ideia, né? Uma ideia de morte, de sono, de morte. Então, é tirado do lado de Adão a mulher, Eva. É verdade? Que, por sinal, ele não zelou, né, pela sua esposa. E é interessante que Paulo vai fazer essa comparação lá em Efésios, dizendo para o marido, né, amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou por quem? Pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Então, onde foi que a igreja nasceu? Na cruz. A igreja nasce quando Cristo morre. Amém? Quando Cristo morre, a igreja nasce. Como diz Paulo, lá em 1 Coríntios 15, a respeito da ressurreição, ele diz que Cristo é o primeiro a morrer e a ressuscitar. E ele vai falar sobre a semente, que a semente, para que ela possa produzir, primeiro ela tem que morrer. E uma semente, depois que ela é sepultada, e quando ela vem à tona, ela não vem simplesmente como uma semente, mas ela vem com vários frutos. Ou seja, Cristo morre, mas quando Cristo ressuscita, vem numa grande colheita. Amém? Cristo vem numa grande colheita. Então isso é a ideia da igreja. A igreja, ela nasce na cruz. A igreja nasce em Jerusalém. A primeira pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, quando Pedro prega o Evangelho, e a Bíblia diz que quase 3.000 almas, um número de 3.000 almas se converteram. Ali a igreja está nascendo. E é interessante esse ponto de Pentecostes, porque a grande ideia da festa de Pentecostes era a festa das primícias, a festa da colheita. Pentecostes é isso, né? A festa de Pentecostes é a festa da colheita, é a festa das primícias. E ela é contada 50 dias depois da Páscoa. Depois da Páscoa, vem Pentecostes. E é justamente Cristo morre aonde? Na Páscoa. 50 dias depois, Pedro prega ali o Evangelho em Pentecostes. O que é que acontece? A igreja nasce ali, claro, já havia nascido na cruz, né? Mas a igreja começa a tomar forma, de uma forma agora visível, 3.000 almas. E a Bíblia vai dizendo que Deus ia acrescentando todos que iam sendo salvos dia após dia. Então a igreja, irmãos, não nasceu em outro lugar, a não ser em Jerusalém, né? Exatamente na cruz ela nasceu. Vamos ler duas referências aqui. Lucas, capítulo 24. Lucas 24 e o versículo 49. Amém? Olha o que diz. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Agora vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e o versículo 8.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Amém? Então, por aqui, irmãos, nós vamos pontuar e ver que a igreja, ela nasce em Jerusalém. Amém? Quando Jesus morre na cruz, e ela vai tomando corpo visível, exatamente no dia de Pentecostes, Jesus já tinha dito para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejasse revestido de poder. E quando foram revestidos de poder, eles começaram, vocês serão testemunha, começando por Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Amém? Então, a verdadeira igreja é justamente o ajuntamento de pessoas que foram chamados, convocados por Cristo, reunidos e unidos, aonde Cristo é o cabeça e é embasada nas Escrituras. Amém? Vamos ficar hoje por aqui e na próxima quarta-feira nós vamos estudar as características da verdadeira igreja. Amém? Porque a igreja, irmão, e a Bíblia, ela explica, ela traz resposta para todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé, por gentileza?